Tarde, boa noite, independente da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Hoje é a nossa primeira videoaula do 8º ano e vamos falar um pouquinho sobre som, ritmo e imagens, a criação de um poema. Estamos no módulo 6 da apostila, então fiquem atentos aí para onde nós vamos, né? Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, sempre entre em contato comigo, tanto pelo grupo, e-mail. Prestem atenção nas aulas. Como é uma videoaula, vocês conseguem voltar, retornar a explicação. E se mesmo assim continuarem com dúvidas, entrem em contato com a professora. Então, hoje falaremos sobre sons, ritmos e imagens criando o poema. Módulo 6 da apostila. Primeira coisa que é importante a gente saber quando estamos falando de som, ritmo, imagem, ou melhor, de poema em si, são algumas características básicas do texto poético, que é o que está todo mundo acostumado, que é o sujeito poético, ou o eu lírico, que é a voz do poema, é quem vai relatar as experiências, os sentimentos vividos, podem ser sentimentos bons ou sentimentos ruins. Temos o verso, que é cada uma das linhas que fazem parte do poema, estrofe, que é o conjunto desses versos, separados geralmente por um espaço em branco. Temos a rima, que é todo som semelhante apresentado no final dos versos. As rimas acompanham um esquema rimático e podem ser emparelhadas, cruzadas ou interpoladas. Sobre rimas, a gente vai aprender lá no próximo módulo, no módulo 7, que nós aprenderemos a fazer versificação, metrificação de poema. Então, por enquanto, aqui são só alguns conceitos para que vocês não fiquem aí totalmente perdidos. São conceitos que vocês já conhecem, que a gente vem trabalhando há algum tempo. E, por fim, a métrica, que é a medida do verso, que são os números de sílabas métricas gramaticais, ou sílabas poéticas, sílabas literárias, que não é uma separação silábica igual na gramática, ela é diferente. Mas, como eu disse novamente, módulo 7. Por enquanto, estamos no módulo 6. E quando a gente vai falar de poema, de som, rima e imagem que o poema traz pra gente, temos que ter algumas noções básicas sobre poema. E todas essas explicações são simples, uma linguagem mais simples para que vocês consigam compreender. Então temos aqui, ó, o texto poético caracteriza-se pela exploração do som, do ritmo das palavras e também por combiná-las de forma criativa, criando imagens, metáforas, comparações originais da realidade. Por quê? O que acontece? Um poema, ele pode ter uma outra representação da realidade. Então, não é, por exemplo, um real aquilo que é. Eu vou descrever, por exemplo, meu copo de água para vocês. Tem o símbolo do curso de letras, que é a flor de lis, é um copo preto com canudo preto. Então, se eu fosse descrever isso aqui, objetivamente, é um símbolo que é a flor de lis, que é a representação do curso de letras, um copo preto, que cabe mais ou menos 600 ml, e um canudo, tudo bem? Agora, quando a gente fala que é original da realidade, eu vou descrever isso aqui de uma outra forma. Então, poderia ser, por exemplo, um copo negro, como a noite, que remete a, não sei, a parte sombria da vida. Então, essa parte de descrição subjetiva que vai entrar aqui dentro. E onde que o som e o ritmo vão mexer? Que é para a gente conseguir, como que eu posso dizer, mudar a linguagem, né? Porque o poema, ele não é em si o tema. Então, por exemplo, estou falando de um copo, só que o que importa para mim é a linguagem e não a escolha do meu tema. Por isso que eu vou ter som, ritmo, musicalidade, essas imagens que o poema cria para gente, porque tudo isso faz parte deste contexto. Tranquilo até aqui? Vamos voltar um pouquinho então. O poema, ele é composto, então, por som, ritmo e imagem. Som, ritmo, a parte quando você declama o poema, tudo bem? A parte auditiva do poema. E imagem é a parte visual, é o que ele traz para você, é o que você consegue imaginar a partir daquilo. Então, é toda essa contextualização, é esse conceito que o poema vai passar para você, através das figuras de linguagem. Metáfora, comparação, metonímia, todas aí as figuras de linguagem que a gente já vem estudando há algum tempo.
O trabalho do poeta e a poesia do texto concentram-se na linguagem e não na escolha do tema, que é o que eu havia dito para vocês. Um poema, ele é puramente expressivo. Então, eu não preciso ficar focada em determinado tema. Eu posso, sim, abordar sobre um tema, por exemplo, crítica à sociedade, só que eu vou escrever essa crítica me baseando mais na linguagem. Então, é minha linguagem que é mais importante, não o tema por si só. E nos textos escritos em primeira pessoa, a realidade é filtrada pelo ponto de vista do enunciador. É a mesma coisa de quando a gente está trabalhando com narração, que a gente vai ler algum texto que tem o narrador de primeira pessoa, o narrador observador, o narrador onisciente. Então, tudo isso influencia. Por quê? Quando é o narrador personagem, que é o narrador de primeira pessoa, ele vai falar sobre aquela história no ponto de vista dele. E no poema não muda. Porque quando eu tenho um poeta, um escritor em primeira pessoa, dentro do poema, eu falo os meus sentimentos dentro do poema, usando o pronome eu, por exemplo, ou as desinências verbais que indicam que eu estou usando o pronome eu, a realidade está sendo filtrada pelo meu ponto de vista e não por um terceiro ponto de vista. E a versão final de um texto precisa ser adequada ao suporte onde ele será divulgado. Por exemplo, se eu vou escrever um livro cheio de poemas, eu posso colocar N quantidades, N formatos diferentes. Agora, se eu for publicar, por exemplo, num jornal, e ele precisar de um esquema específico, um jeito específico de ser escrito, então eu tenho que adequar o meu poema ao suporte onde ele será divulgado. E aqui uma nota muito importante, que esses textos, ou seja, os poemas, são criados com o uso de muitas linguagens metafóricas, ou seja, é a representação da realidade. Eu não estou usando o real aqui, estou usando a subjetividade, estou usando a metáfora. Professora, não sei o que é metáfora. Já já a gente chega lá. Licença poética e outros recursos. Por quê? A gente conhece a famosa licença poética. Dependendo do autor, o poeta, ele vai escrever com uma linguagem diferenciada. Então, por exemplo, um mesmo autor, ele pode seguir esquemas diferentes de linguagem, colocar palavras novas, criar neologismos, né, que são as palavras novas, brincar dentro do texto dele, escrever de forma considerada errada. Então, tudo isso a gente consegue observar, que são as famosas licenças poéticas. Professora, eu não conheço muito poema. Então, pega música. A música Braba, nova da Luísa Sonza. Ela usa muito licença poética na hora de falar, de cantar. A musicalidade deixa fazer isso. Essa licença poética está dentro do poema. Então, aqui, ó, lembrando que a gente falou que eles se importam com a linguagem e não com o tema. Então, a linguagem é mais importante do que o conteúdo. A estrutura é mais importante do que o conteúdo. Então, eu trouxe para vocês um exemplo aqui do vaso chinês. Estranho mimo aquele vaso, viu, casualmente uma vez de um perfumado, contador sobre o mármore luzídio, entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês enamorado. Nele pusera o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas, talvez por contraste à desventura, quem o sabe? De um velho mandarim também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la! A gente acaso vendo-a, sentia, e não sei que com aquele chin de olhos cortados à feição de amêndoa. Tá, o que ele tá falando? De um vaso chinês. Esse é um poema de Alberto de Oliveira, que foi publicado em 1886. Então aqui a gente consegue perceber que é mais importante o conteúdo, ou o que ele está abordando, ou a estrutura, ou a linguagem. Sempre a linguagem vai ser mais importante e a estrutura do poema. Dependendo do poeta, a estrutura também é um ponto muito crucial. Mas aqui, especificamente, a gente está falando que o trabalho do poeta e da poesia, do texto, concentram-se na linguagem e não na escolha do tema. Aqui a gente consegue ver claramente isso. Porque é algo assim, o tema tá vago, você sabe que ele tá falando de um vaso, que é um vaso chinês. O nome do poema é vaso chinês. Só que você percebe que o tema fica meio perdido do decorrer da leitura. Você consegue ver que a linguagem é muito descritiva, tudo bem? Então, só para lembrar, né? Se a gente está falando que
vai predominar a linguagem dentro desses poemas. A linguagem é um ponto crucial na hora de escrever um poema, na hora de ler um poema, por conta da interpretação. Uma coisa que vai ser aí um impulso para a gente conseguir ler o poema e analisá-lo são as figuras de linguagem. Lembre-se, passei na lousa para vocês as mais importantes. Aqui nos slides eu coloquei as 35 que tem. Tudo bem, não se assustem, a gente só vai usar as que eu passei no caderno. Então, a gente tem as figuras semânticas, metáfora, comparação, analogia, metonímia e N outras aí. Importantes pra gente: metáfora, comparação, metonímia, hipérbole, eufemismo, pleonasmo e acho que por enquanto a gente pode deixar só essas 6. Tudo bem? Por enquanto, figuras semânticas. O que são figuras semânticas? São figuras de sentido. Temos as figuras sintáticas ou as figuras de construção. Por que sintática? Que é a minha construção sintática da frase. Então, temos elipse, zeugma, silepse, hipérbato ou inversão, polissíndeto, assíndeto e anacoluto. Pra gente aí, importantes. Elipse e hipérbato, por enquanto. Tudo bem? Essas duas aí são as mais importantes. Hipérbato ou inversão sintática. O mais famoso é o do hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Ocorre aí uma inversão sintática da frase. Porque em português, como todo mundo sabe, a gente tem sujeito, verbo e complemento. Certo? Sujeito, verbo e complemento. Que é a parte direta do português, certo? Ele comeu a maçã. Sujeito, verbo e complemento. Aí, quando a gente faz uma inversão sintática, para mudar o sentido, para mudar, alterar o foco do que a gente quer dar. Temos aí as figuras de pensamento, antítese, paradoxo, gradação, personificação ou prosopopeia, ironia, apóstrofe, alusão e quiasmo. Importantes para gente: antítese, paradoxo e prosopopeia e ironia. Então, essas 4, por enquanto. Temos finalmente as figuras sonoras. Se a gente está falando de som e ritmo de poema, essas são as mais importantes. Cacofonia, onomatopeia, aliteração, assonância e paronomásia. Temos aí, especificamente, duas mais importantes para a gente: a literação e a assonância. Por quê? Quando a gente está falando, vou voltar lá no primeiro slide, sons, ritmos e imagens. A gente está falando de som e de ritmo, ou seja, estamos mexendo com a parte sonora da coisa. Então, a literação e a assonância, porque é repetição de fonemas consonantais e fonemas vocálicos. Professora, o que é fonema? Som. É repetição de sons de vogais e repetição de sons de consoantes. Lembrem-se, som é diferente do grafema. Fonema é diferente de grafema. Grafema é a letra, por exemplo, X é um grafema. Agora, o fonema é o som que a letra pode ter. Então, eu tenho táxi, eu tenho chale, tem chalé, tá vendo? CH com X a gente sempre confunde, SS, C cedilha, dependendo aí. Então, todos são fonemas. E mais importante pra gente, a literação e assonância. A literação, repetição de fonemas consonantais. Então, é repetição de som de consoante. A assonância, repetição de fonemas vocálicos. Então, eu tenho repetição de sons de vogais. E só aí uma curiosidade para vocês: os fonemas vocálicos do português brasileiro. Nós temos as vogais, certo? A, E, I, O, U, que são 5 vogais, certo? A, E, I, O, U. Ok. Aí a gente tem uma classificação, só uma curiosidade para vocês, do português brasileiro. Que temos as vogais baixas, centrais, A. Essa parte, gente, de alta, média baixa ou baixa, é referente à posição da língua. Aí temos anterior, central e posterior. É onde que vai mexer ali na nossa língua. Por exemplo, alta significa que a língua vai estar alta. Anterior significa onde que vai ser o nosso aí ponto de articulação. Tudo isso não é importante, é só uma curiosidade. Então temos aí as vogais não arredondadas. Por que arredondado, professora? A boca não faz o círculo. Por exemplo, U, O. Tá vendo? A boca faz um círculo. Aí temos I,
E, é, a. Então não é esse círculo, ou seja, não são arredondadas. Tudo bem? É só uma curiosidadezinha aí para vocês. E aqui é só para, né, quando eu falei aqui, ó, de posterior e anterior, é onde é produzido som, tá? Esse desenho esquisitinho é uma língua, é uma boca, aqui é a fossa nasal, tem a língua, o queixinho, tudo bem? Lábio superior e lábio inferior. Só uma curiosidade para vocês. Aí temos as vogais anteriores, I, E, E. Esse E desenhadinho, que parece o nosso E de mão, é a representação do E, depois o A. Aí do outro lado temos as vogais posteriores, que é U, O e A, ok? Beleza? Só uma curiosidade aí para vocês. E aqui temos alguns exemplinhos. Ó. A ponte aponta e se desaponta, a tontinha tenta, limpa a tinta. Ponto por ponto e pinta por pinta. Tanta tinta, Cecília Meirelles, 1964. Neste trecho, há a repetição dos fonemas. O, só que é o nasalizado, né? Porque ponte, que é o grafema, representação pelo grafema ON, e temos o I nasalizado, que é a representação pelo IM e N. O que é esse som nasal? É que o ar ele vai escapar pelo nariz, ele não escapa pela boca. Por exemplo, O. Agora, se eu vou falar ponte, ponte, como que eu vou descobrir se isso é nasal? Um exemplinho aí bem tonto. Ponte, tá vendo? O som não sai. Por quê? O ar vai escapar pelo nariz e pela boca. Então fica estranho. Por exemplo, mãe, mãe, tá? São sons nasais. É só um exemplo. Temos aí mais exemplos. Deixa eu mudar minha cara de lugar. Ah, eu vou pôr minha cara aqui nesse canto agora, gente. Tentem-se aí rapidinho. Temos aí outros exemplos. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Se antes nós tínhamos a literação ou a assonância? Repetição de vogal, certo? Então vamos voltar aqui na nossa cola. Tínhamos a assonância, que é a repetição de vogal. Então aqui, neste textinho, a assonância. Agora, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Tem repetição da letra R, certo? Então uma aliteração. Repetição do som do R no início das palavras. Deixa eu achar um lugar melhor para minha cara. Ah, eu vou brincar. Vai ficar aqui no canto agora, gente. O pato pateta pintou o caneco. Temos aí repetição da letra P, né, do som pato, pateta, pintou. E também temos a repetição do som do T, né? O pato pateta pintou. Então aqui a aliteração se dá pela repetição da letra P e da letra T. E por último, chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. Né? Que é a repetição do som do CH aqui serve para reforçar a ideia de chuva, pois imita o barulho da chuva caindo. Que quando a chuva quando está chovendo, faz um não faz. Então, ó, chove, chuva, chove sem parar. Tudo bem? Tranquilo até aqui? É uma matéria fácil, é uma matéria gostosa de estudar, porque é basicamente figuras de linguagem com foco nas figuras de som. E qual é a imagem que isso aqui traz? É o que o poema faz você imaginar. São as imagens que passam na sua cabeça. E junto com essas figuras de som, as imagens são projetadas. Por exemplo, aqui no chove, chuva, chove sem parar, você consegue imaginar uma chuva chovendo. Uma chuva chovendo. Você consegue imaginar a chuva. Tudo bem? Igual o rato roeu a roupa do rei de Roma. Você consegue imaginar um ratinho roendo a roupa de um rei. Bem, então tudo isso ajuda na nossa parte de imagem. E por que a gente vem estudando tudo isso? Porque na página 64 da apostila de vocês, tem uma atividade que é a criação de um poema, que vocês vão fazer. E é para escrever um poema lírico, ou seja, um poema que revele sentimentos, emoções, vivências de um eu, que pode ser você ou não. Ou seja, aí vocês podem escrever tanto em primeira pessoa, quanto criar uma voz para o seu poema. Tudo bem? Tanto faz. E a primeira etapa, você vai soltar a imaginação para escolher o assunto do texto. Então, pode ser qualquer tipo de assunto. Tem alguns exemplos aí: pessoa, sentimento, fato, objeto, lugar. Lembrando que, gente, tudo isso está na página 64 da apostila, tá? Se preferirem, inspire-se nos poemas lidos neste caderno ou nos versos a seguir.
A apostila trouxe para vocês 2 versos, eu não consegui colocar nos slides, mas ela trouxe aí 2 versos curtinhos para que vocês tenham uma ideia. E também podem se inspirar em outros poemas que já foram apresentados. Segunda etapa, você vai escrever seu texto. Se quiser, inicie copiando um verso dos fragmentos abaixo, que são os 2 exemplos que a apostila trouxe, ou de outros poemas de que você tenha gostado muito. Então, é para você se inspirar, não é cópia, é inspiração. A partir daquilo, você vai criar o seu. Caso você aí não tenha uma epifania de criatividade que te ajude a criar algo novo. Então, parta do que eles estão te dando. Só que não é cópia, tudo bem? É inspiração. Terceiro, reúna-se com um colega ou sozinho para revisar os textos de ambos. Então, vocês podem se reunir com os colegas. Por favor, gente, pelo WhatsApp, porque não é para ninguém sair de casa e nem ter contato com outras pessoas, ok? O coronavírus se transmite pelo ar, então cuidado, lavem as mãos, passem álcool em gel. Sempre bom ressaltar isso. Para fazer a correção. E a quarta etapa, vocês vão passar o texto a limpo, seguir as orientações do seu professor e preparar a versão final de seu poema de acordo com o suporte no qual será divulgado. Suporte que será divulgado, já falei anteriormente, a gente não vai divulgar em nenhum lugar. Vocês vão me mandar esse poema. Daqui a pouco eu vou falar como. Vocês vão fazer a revisão textual. Como? Observa se foi escrito em verso, porque a gente está falando de poema em verso, não de prosa poética, é poema em verso. Observe se o texto foi escrito em verso, então, por favor, muito importante. Leia o poema em voz alta e verifique se os versos têm o ritmo ou as rimas que pretendia criar. Se não tem, altere a organização das palavras no texto, substitua-as e elimine algumas até obtê-los. O que você queria fazer. Lembre-se, gente, poema tem que ter rima. Neste caso que a gente está trabalhando. O que é rima? É a terminaçãozinha da palavra, que de uma linha vai ser igual ao outro, ou você pode intercalar a rima, você pode colocar a rima de um jeito num pedaço só e depois repetir ela no final do poema, não tem problema, mas tem que ter rima. Releia o poema silenciosamente. Ah, outro adendo, gente. Por que ler poema em voz alta? Porque quando você está lendo na sua cabeça, você não consegue identificar direito as figuras de som. Você até consegue se você já tiver várias práticas, muita prática em análise de poema e ver quando que aquela letra vai ter determinado som ou não. Então, depois que vocês lerem em voz alta, observaram as rimas, as repetições de som do poema, vocês vão ler o poema silenciosamente, analisando com atenção a linguagem que utilizou. Então, vocês vão perceber se a linguagem está adequada, se não está, se tem licença poética, se tem concordância, se o poema está bonitinho. É aqui que vocês vão começar a perceber se o poema está certo. Então, vocês estão partindo para a parte final do poema. Observe a grafia das palavras e certifique-se de que está correta, ou seja, façam a revisão ortográfica. Se necessário, peça ajuda ao seu professor. Então, qualquer coisa, manda mensagem aí. Estamos atentos aí, podem mandar mensagem. Se criou um título, avalie se é coerente. Ou seja, se ele traz uma mensagem que tem dentro do seu texto. Não adianta ser qualquer título, que não tenha nada a ver. Por exemplo, eu vou falar do meu copo e eu escrevo o título como, por exemplo, o cachorro. Tá? Não tem nada a ver com o que eu tô falando, então não é coerente. E bem original. Então tentem ser criativos. Professora, é realmente para fazer? É. E vocês vão me mandar o poema no meu e-mail, que tá aí, elissamazete@gmail.com, até o dia 8, com o nome do arquivo poema, oitavo ano, e o seu nome, por favor. Pessoas que possuem mais de um nome na sala. Gabriéis. Aí, Gabriel Tito, Gabriel Tomé. Especifiquem qual Gabriel vocês são. Tudo bem? Por enquanto é só. Muito obrigada pela aula de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. Não deixem dúvida para casa. E eu vou mandar uma atividadezinha para vocês pelo plural, que seria atividade de casa. Ou vocês fazem no caderno e me mandem foto da atividade para casa, tudo bem? Que encerra antes do módulo 7. É a última página do módulo 6. É atividade para casa. Acho que são as 3 últimas páginas ou as 2 últimas. Se não, eu mando pelo plural, tudo bem? Muito obrigada por terem assistido até aqui. Se cuidem, por favor. Não brinquem com a pandemia do coronavírus, tudo bem? Porque daqui a pouco o Brasil pode estar igual à Itália. Então tomem cuidado com tudo que vocês fazem, lavem sempre as mãos, passem sempre álcool em gel nas mãos e sempre tomem banho, tudo bem? Quando chega da rua, muito importante, tudo isso vocês já sabem.
Então, espero que vocês fiquem bem aí e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.